Nosso segundo palestrante, ele é teólogo pela FAECAD, pós-graduado em Teologia e Literatura Paulina, Teologia Pastoral, Missiologia Contemporânea Cristã, autor do livro Quem Define Seu Valor. Ele é pastor na ADVEC Europa. Receba com aplauso o seu pastor, o nosso pastor, pastor Paulo Vieira. Muito bem. Eu não posso dar nota porque eu não dou aula na faculdade. Mas a gente pode pagar uma parcela, pelo menos, aí da mensalidade. Paz de Cristo a todos. Deus abençoe todos que aqui estão. Obrigado pela presença. Professor Isaías, obrigado pelo carinho e honras. Eu não sou, como já disse, um professor aqui da faculdade. Perdi meu slide hoje, depois que eu terminei de fazer. Mas tudo bem. Vi aqui o slide bonitão do cara ali. Ainda bem que o Photoshop tem um negócio chamado modelo, né? O Photoshop não, o PowerPoint, né? Modelo. Então vamos pelo modelo, deu certo. Muito bem. Graças a Deus. Eu não vou fazer isso com a mídia, porque eu sei que vai atrapalhar vocês. Mas o Dr. Jonas deixou aqui o seu último slide, e nele vai ter uma palavra que me interessava, mas eu sei que vai te atrapalhar, porque vocês mudaram aí, né? Já sei disso, já, tá? Não vou pedir isso, não. Mas ele terminou com uma palavra verdadeiramente, né? Buscar verdadeiramente. Eu estava conversando com o pastor Isaías, eu também vou falar sobre fundamentos da fé, em uma questão apenas. A visão pastoral tem me incomodado alguma coisa. Eu quero aproveitar essa aula para chamar a atenção sobre o poder da verdade. Verdade está ligada ao atributo moral de Deus. Então, é um fundamento da fé cristã. Então, está aqui. Eu que passo o slide aqui. É isso? Pai, está chique vocês, hein? Está aqui Provérbios, o sábio já diz, 23. Compra a verdade e não há vendas. Está aí, já falou, né? Sou eu. Você quer me acompanhar na rede social, só apontar seu telemóvel para cá. Esse é o livro que marcou a minha vida, faz muito parte da minha história, né? Uma mudança na minha vida, e eu escrevi nesse livro num momento de rejeição. A trajetória do rei Davi pelo caminho da rejeição. Quem não leu, vale a pena ler. Eu gosto muito dele, viu? Muito bom. Abra sua Bíblia, João capítulo 8, versículo 12, eu vou usar muito texto, ok? Então, não vão estar todos no slide, então você que gosta, anote. Eu só vou ler esse texto todo porque acho que ele é a base daquilo que eu quero ministrar aqui. Texto bíblico base, João capítulo 8, versículo 12. Diz assim: E falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Versículo 13. Disseram-lhe, pois, os fariseus: Tu testifica de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro. Veja como a palavra verdade, a palavra verdadeiro vai aparecer o tempo todo nesse diálogo. O meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde eu vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde eu vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E se na verdade, olha aí de novo, julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Porque na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai. Ou seja, ele já está dizendo que 2 testificam dele. Versículo 19. Onde está teu Pai? Jesus respondeu: Não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. 20. Estas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo. E ninguém o prendeu,
porque ainda não era chegada a sua hora. Versículo 21, disse-lhe, pois, Jesus outra vez, eu retiro-me, buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós ir. Diziam, pois, os judeus, porventura, quererá matar-se a si mesmo, pois diz, para onde eu vou, não podereis vir? Disse-lhes, vós sois de baixo, eu sou de cima, vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes quem eu sou, morrereis em vossos pecados. Versículo 25, quem és tu? Jesus disse, isso mesmo que já disse o princípio, isso mesmo que já disse, o princípio vos disse. 26, muito tenho que vos dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou e o que dele tenho dito, isso fala ao mundo, mas não entenderam que eles falavam do Pai. Disse-lhe, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas isto falo como meu Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre aquilo que lhe agrada. Versículo 30, dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. 31, Jesus dizia, pois os judeus que criam nele, se vós perceberdes na minha palavra verdadeiramente, sereis meus discípulos. 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 33, responderam-lhe, nós somos descendentes de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu Jesus, em verdade, veja quantas vezes eu falei a palavra verdade nesse texto. Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Bem sei que vós sois descendentes de Abraão, contudo procura matar-me, porque as minhas palavras não entram em vós. Eu falo do que vi junto do meu pai, e vós fazei o que também viste junto de vosso pai. Responderam e disseram, nosso pai é Abraão. Jesus disse, se fosses filho de Abraão, farias as obras de Abraão, mas agora procuras matar-me a mim, homem, que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso? Vós fazeis a obra do vosso pai. Disseram, pois, nós não somos nascidos de fornicação, temos um pai que é Deus. Disse, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendes a minha linguagem então? Por não poderdes ouvir a minha palavra, vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai, porque ele é homicida desde o princípio, não se firmou aonde? Na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é um mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e disseram, não dizemos nós bem que és samaritano e que tens de demônio? 49, Jesus respondeu, eu não tenho demônio, antes honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória, há quem busque e julgue. Em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca haverá morte. Disseram então os judeus, agora conhecemos que tu tens demônio. Morreu Abraão, os profetas, e tu dizes, se alguém guardar as minhas palavras, nunca provará a morte? És tu maior que nosso pai Abraão que morreu? E também os profetas que morreram? Quem te fazes tu ser? Respondeu Jesus, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é o meu Pai, o qual dizeis que é o vosso Pai. E vós não os conheceis, mas eu conheço. E se disser que não conheço, eu serei mentiroso como vós. Mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se.
Disseram, pois, os judeus: ainda não tens nem 50 anos e já viste Abraão? Disse-lhe ele: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Você pode dar glória a Deus pela sua palavra? Observe nesse texto quantas vezes a palavra verdade aparece. Então a palavra verdade não pode ser uma palavra qualquer a ser estudada na teologia cristã. Alguém poderia considerar a palavra verdade como mais uma palavra. Quem considera isso é um mentiroso. Eu tenho que mudar aqui, né? Introdução. Muito bem, eu vou falando aqui, deixa esse já de palavras, já vocês vão acompanhando aí. Senão não vai dar tempo. Verdade não é uma palavra qualquer, é um atributo moral de Deus, está ligado ao seu caráter. A banalização do termo verdade é mais uma estratégia do mentiroso, do diabo. Antônimos são as palavras que se opõem, logo tem significado oposto. Verdade é diferente de mentira, assim como Deus é diferente do diabo. Verdade é uma palavra de suma importância e deve ser abordada em todo estudo da teologia. Eu penso que deveria ser uma das primeiras lições a ser estudada em qualquer seminário, em qualquer curso teológico, porque parte do caráter de Deus e do caráter do cristão. Verdade tem que ser um estilo de vida daquele que vive para o reino de Deus. Amém? Quando olhamos para o termo, né, está aí no dicionário hebraico, no dicionário grego, as duas palavras em hebraico, a sua etimologia, a sua transliteração, ambas vão estar ligadas à verdade, firmeza, fidelidade, no grego um pouco mais abrangente, mas todos os textos que eu vou me utilizar, essas duas palavras, seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, elas aparecerão, ok? Conceito filosófico da verdade, porque não é só uma questão bíblica, ok? Os filósofos pensaram nisso, né? A verdade cognitiva, na filosofia, né? Se Deus é a fonte originária de toda a verdade, então qualquer verdade que cheguemos a conhecer dão testemunho a respeito de Deus. Quem disse isso, está aí, Agostinho foi um deles, quando ele diz a verdade existe independente da mente humana, ela é superior à mente humana, né? Anselmo vai dizer que Deus é a causa da eterna verdade. Tomás de Aquino vai dizer, uma coisa só pode ser chamada verdadeira à medida que se conforma com alguma ideia. As coisas naturais não são aquilo que são por causa da ideia padronizada, né? ou arquétipas, como ele diz, existentes. Por conseguinte, a verdade existe, em última análise, no intelecto divino. René Descartes vai dizer a possibilidade lógica de chegarmos à verdade depende da sabedoria a respeito de Deus. Então, filósofos concordaram a respeito da verdade, e a verdade depende de Deus. 3 conceitos bíblicos a respeito da verdade. Anote. Primeiro, a verdade moral. A verdade moral está ligado ao que pode definir alguém. Quando nós estudamos a teologia sistemática, tem um livro que eu estudei na faculdade, que foi Palestras em Teologia Sistemática, né? Do Dr. Henry Tinsen, vale a pena comprar e ler. Okay? Ele diz o seguinte, a verdade é um dos atributos morais de Deus, que se divide entre santidade, justiça, bondade e verdade. O homem que tem a verdade como moral, sua boca sempre dirá a verdade. Eu disse sempre. O homem que tem a verdade como moral não age falsamente e nem de forma mentirosa. O salmista, no Salmo 15, versículo 1, o salmista Davi, ele diz isso: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda sinceramente, pratica a justiça e fala a verdade. Dizer a verdade é uma obrigação de um homem que quer agradar a Deus. Segundo, a verdade ontológica. A verdade ontológica é aquela que está ligada ao que é natural, ao que é essência, né? É o sentido original do homem, está no homem. Todo homem é digno de confiança, até que se prove ao contrário, né? Isso é o ser humano. Nós acreditamos que as pessoas são verdadeiras, até que se prove ao contrário. Por quê? Porque isso faz parte da verdade ontológica, natural. As pessoas falam a verdade. Ou pelo menos deveriam, né? Por quê? Porque assim como a lua não tem luz própria, ela reflete, né?
é um espelho, ela transmite o sol, assim é o ser humano a respeito de Deus, como já foi ensinado aqui. Nós somos a expressão, imagem e semelhança de Deus, e Deus, ele é verdadeiro. Lá em João capítulo 1 vai dizer: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e ele estava desde o princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida era a luz dos homens, a luz resplandece sobre as trevas não pode compreender. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunho para que testificasse da luz, para que todos crescem nele. Ou seja, testemunho, João veio testificar do que vinha. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vê o mundo. Você vai entender o texto. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, o mundo não reconheceu. Veio para o que era seu, os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, deram-lhes o direito de ser feitos filhos de Deus, os que creram no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aí vem o texto: o verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então a verdade, ela antecede, a verdade vem primeiro. Então todo homem nasce em verdade. Você nasceu para ser verdadeiro. Amém ou não amém? Amém. A mentira não faz parte da sua essência, da sua essência ontológica, do início de tudo. Verdade bíblica, cognitiva. Eu estou falando de questões bíblicas, ok? Moral, ontológica e cognitiva. Ou seja, aquilo que é aprendido, aquilo que foi ensinado por alguém e aquilo que foi aprendido. Deus é o criador de tudo. Tudo que sabemos vem dele, então toda a verdade também vem dele. Então, se você nasceu no ambiente, cresceu e aprendeu a mentir a vida toda, você pode fazer isso aprendendo a falar a verdade. Amém? Porque a verdade deve ser aprendida de forma cognitiva. Todo conhecimento a respeito de tudo é parcial, ou seja, dependemos de fonte de informação para agregar o nosso conhecimento. Deus é a verdade. Logo, todo conhecimento que temos sobre verdade origina-se dele. Se você quer se parecer com Deus, você precisa falar a verdade. Romanos capítulo 1 vai dizer no versículo 19: portanto, o que é de Deus... Portanto, o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque ele tudo manifestou. Olha esse texto. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto do seu eterno poder, como da sua obra divina, se entendem claramente e se veem pelas coisas que são criadas. Versículo 21. Portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seu testemunho, desvaneceram em seu coração insensato. Versículo 22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de homens corruptíveis, ou seja, estão mudando o conhecimento das coisas. Por isso também Deus entregou a consciência aos seus corações, a imundícia, para desonrar os seus próprios corpos, pois mudaram, versículo 25, está aqui a chave, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Então a verdade de Deus, ela tem que ser aprendida, assim como ela pode ser esquecida. Descrições e elementos da verdade. Esse eu não vou ler os textos, mas vou pôr aqui na tela, eu que ponho, não é ele, né? Pronto, você pode tirar uma fotografia aí para você, se você desejar, vai ser disponível esse material também, ok? Descrições e elementos da verdade. Deus é o Deus da verdade, Cristo é a verdade, Cristo está repleto de verdade, Cristo falou a verdade, o Espírito Santo é o Espírito da verdade, o Espírito Santo nos guia em toda a verdade, a palavra de Deus é verdade, Deus encara a verdade favoravelmente, os juízos divinos são segundo a sua verdade. Os santos deveriam adorar a Deus na verdade, servir a Deus na verdade, andar diante de Deus na verdade, observar as festas religiosas na verdade, estimar a verdade como preciosa, regozijar-se na verdade, falar a verdade uns para os outros, meditar sobre a verdade, escrever a verdade na tábua do seu coração. Deus deseja a verdade no coração do homem. O fruto do Espírito se verifica através da verdade.
Os ímpios e a verdade. Os ímpios serão destruídos na verdade. Os ímpios não dizem a verdade, não sustentam a verdade, não pleiteiam pela verdade, não são corajosos em defesa da verdade, serão punidos por não terem a verdade, se afastam da verdade e resistem à verdade. Se você alguma vez fez alguma dessas coisas aqui, significa que você é ímpio e vive a mentira. Como não é o seu caso, você pode dar uma glória a Deus por viver na verdade aí, né, meu irmão? Maravilha, assim seja. Amém ou não amém? Vamos lá, o relógio está correndo, eu vou dar tudo. Vou deixar tudo aqui. A verdade desde o princípio. Quando nós olhamos para o texto bíblico, vemos que desde o princípio a verdade é mencionada. Moisés, em Êxodo, no capítulo 34, versículo 6. Êxodo, capítulo 34, versículo 6, vai dizer assim: passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: ó Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se, grande em beneficência e verdade. Moisés reconhece o nosso Deus como Deus da verdade. Samuel reconhece o nosso Deus como um Deus da verdade. 2 Samuel capítulo 7, versículo 28. 2 Samuel capítulo 7, versículo 28 diz: agora, pois, Senhor Deus, Tu és o mesmo Deus e as Tuas palavras são verdade. Davi, no Salmo 25, versículo 5, diz: guia-me na Tua verdade. No capítulo 31, versículo 5, ele diz: não são, nas Tuas mãos entrego o meu espírito, resgata-me, Senhor, Deus da verdade. Salomão, o sábio Salomão, o homem mais sábio da terra, Salomão, estou repetindo o nome, porque tem gente aí dizendo que é sábio, mais do que Salomão. Então estou repetindo para você gravar. É o Salomão, tá bem? Provérbios capítulo 23, versículo 23 diz: compra a verdade, foi o texto que eu abri, e não há vendas, também a sabedoria, a instrução e o entendimento. Né? Pronto, esse é o sábio, esse é o rico, esse é o próspero, esse é o homem que é uma referência para nós. Isaías fala da verdade. Lá no capítulo 65, versículo 16, ele diz: quem pedir bênção para si na terra, que o faça pelo Deus da verdade. Jeremias, esse texto que eu falei, é Isaías capítulo 65, versículo 16. Jeremias, no seu livro, no capítulo 10, versículo 10, diz: mas o Senhor, Deus, é a verdade. É Ele mesmo, que é o Deus vivo e o Deus eterno. Jesus disse em João capítulo 8, versículo 26, muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é o verdadeiro, Ele é o Deus da verdade. Saiba que não são só os profetas e nem só Jesus como Filho de Deus, mas o diabo sabe quem é o Deus da verdade. João capítulo 8, versículo 44, o texto que nós lemos vai dizer: vós tendes por pai o diabo, e querem satisfazer o desejo do vosso pai, porque ele foi homicida, está falando do diabo, desde o princípio, e ele não se firmou na verdade, ou seja, a verdade estava lá, quando o diabo optou em não viver a verdade, porque não há verdade nele, porque ele profere mentira. Se o diabo, que foi homicida desde o princípio, reconhece isso, sabe que o nosso Deus é um Deus verdadeiro, a verdade sempre existiu, desde a eternidade. Satanás rejeitou a verdade e criou no seu laboratório infernal a mentira. A mentira é a falsificação da verdade. A mentira é a falsificação da verdade. A mentira veio a existir, porque o que sempre existiu foi a verdade. A mentira surgiu como opositora da verdade. Então, você e eu não podemos mentir. Amém ou não amém? 2. Sofismo. Referência de Moisés a Moisés. Êxodo 34, 6. E de quem? Salomão. 2 Samuel 7, 28. Perdão, isso aí, 7, 28. Foi? 2, introdução. Depois pode pegar comigo aqui. A introdução. A mentira é o sofisma, ou sofismo, que significa
Pensamento, vou ler o que eu botei ali. Viu? Sofisma significa um pensamento ou retórica que procura induzir ao erro, apresentada como aparente lógica e sentido, mas como fundamento contraditório, com seu fundamento contraditório, com a intenção de enganar. É uma argumentação que supostamente apresenta a verdade, mas a sua real intenção reside na ideia do erro. Seria então motivado por um comportamento capcioso, numa tentativa de enganar ou ludibriar alguém. No sentido popular, um sofisma pode ser interpretado como uma mentira, um ato de má fé. É o que alguém vai chamar de meias-verdades. Não conta-se tudo, fala mais ou menos, induzindo ao erro. O sofisma se utiliza dessa estratégia, a estratégia da dúvida. E quem inventou a mentira, que foi o diabo, se utilizava do sofisma, que foi o que ele fez no Éden. Ele é especialista nisso. Você vai ver em Gênesis capítulo 1, capítulo 3, versículo 1, no versículo 4, versículo 5, eu vou ler nessa sequência, quando diz o texto: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E disse a mulher: é assim que Deus disse? O que é isso? Sofisma. Está trabalhando com engano. É isso que Deus disse? Mais à frente vai dizer: certamente não morrereis. Percebe? Olha o sofisma. No versículo 5 diz: porque Deus sabe. Então é a estratégia do diabo, a serpente aplicando com o sofisma a dúvida na verdade de Deus. Cuidado com a voz da serpente, porque a voz da serpente vem colocar dúvidas em coisas básicas do comportamento cristão, da vida cristã. Fez isso com Jesus, lá na tentação de Mateus capítulo 4, quando o próprio tentador vira para Jesus e diz: se tu és, ou seja, trazendo a dúvida a respeito daquilo que ele era. Fala duas vezes: se tu és o Filho de Deus, manda essas pedras virarem pão. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Chama Jesus e diz: tudo isso te darei se prostrado me adorares, trazendo dúvida a respeito de quem ele era. O tentador, usando de sofismas para trazer dúvidas em Jesus. Enfim, a tentação, cuidado com o tentador faz isso, vai trazendo situações para mudar a sua mente, e mudar a sua vida. Cadê o texto aqui? Andou, volta. Fez isso na tentação, fez isso com Paulo, aqui na Europa, quando ele chegou na Macedônia, onde ele começa a pregar e vem uma mulher atrás com espírito de adivinhação, falando que verdadeiramente eles eram homens de Deus, servo do Deus Altíssimo, mas estava trabalhando com mentira, porque aquela boca era emprestada para o diabo. Havia sobre ela um espírito de mentira, sofisma, dominava aquele lugar, dominava aquela mulher. Mais uma vez, o espírito de enganação. São pessoas que andam aliançadas com o espírito de adivinhação. Cuidado se você anda atrás de profetada, atrás de revelamento. Cuidado, porque essa é uma estratégia do diabo. Falando meias verdades, mas quem está falando está cheio de demônio. Quem está entendendo aí? 3. Jesus é a verdade. Agora, mesmo Jesus sendo a verdade, por isso observamos nesse texto os questionamentos aqui dos fariseus. Nós havíamos já naquele tempo, outras vozes, como de Carneades, 214 anos antes de Cristo. Ele diz o seguinte: se existe qualquer coisa como verdadeira e absoluta, não temos como conhecê-la. Nargújuna diz o seguinte: a verdade empírica seria mera aparência. A verdade absoluta, por sua vez, estaria além de uma intelectualidade humana. Thomas vai dizer o seguinte: ele abandonou a busca pela verdade absoluta. David Hume também abandonou a inquirição pela verdade, pois achava que ninguém poderia conhecer a absoluta verdade. Kant diz: não acreditava que podia obter a verdade absoluta. E Peirce, que é o fundador do pragmatismo, ele diz, ele abandonou a pesquisa da verdade absoluta, tendo ideia de que essa descoberta não seria alcançada, porque ele era humano
e não poderia alcançar algo tão grande. Então, naquele momento em que Jesus veio nascer, a ideia sobre verdade já era questionada. Na transição entre a Idade Antiga para a Idade Média, essa era a questão: o que é a verdade? É a verdade judaica? É a verdade grega, filosófica? É o conhecimento egípcio? É o conhecimento persa? O que é a verdade? É o que Pilatos levanta como questão em João capítulo 19 a seguir, quando ele vira para Jesus e Jesus diz que é verdade. Ele diz: mas o que é verdade? A pergunta de Pilatos era a pergunta de muita gente naquele tempo, havia um cenário de dúvidas. E Jesus vem justamente nesse momento se apresentando como resposta a essas dúvidas. Como quem diz: não precisa ter dúvida a respeito da verdade, eu sou a verdade. Quem está entendendo isso? O cenário mundial ali foi preparado para isso. O centro, o epicentro da terra era ali. Tudo girava em torno daquele cenário. E Jesus se apresenta como a verdade em tempo de dúvidas, em tempo de mentira, em tempo de falsas crenças, em tempo de falsa sabedoria, em tempo de muita informação, em tempo de muita religião, no meio de muitos deuses, muitos conceitos filosóficos. Jesus diz: eu sou a verdade. A história toda foi preparada para que Jesus nascesse neste momento. Os questionamentos daquele tempo permeiam as universidades até o dia de hoje. Quem está entendendo isso? A verdade surgiu no meio de um cenário mentiroso e duvidoso. João capítulo 1, versículo 17 diz: porque a lei foi dada por Moisés, graça e verdade vieram através de Jesus Cristo. Assim como aquele cenário foi preparado para o nascimento de Jesus, no meio de tantas dúvidas, no meio de tanta questão, no meio de tanta interrogação, eu acredito que hoje o cenário está sendo preparado para o arrebatamento da igreja. Estamos no tempo da dúvida, estamos no momento das questões. É vídeo disso, é vídeo daquilo, é vídeo contra pastor, é vídeo contra a igreja, é WhatsApp, é Instagram, é um monte de troço, muita informação. Mas eu sei que o grito, talvez essa mensagem seja um grito da verdade para essa geração. O cenário está sendo preparado, o Deus da verdade está vindo aí. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Já vi os 15 minutos. 4. Igreja, coluna da verdade. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 14 diz: escrevo-te essas coisas, esperando e ter contigo depressa, mas se tardar, saiba como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Diante de um mundo de mentiras, este lugar é a coluna da verdade. É a responsabilidade da igreja pregar a verdade, falar a verdade, brigar pela verdade, se expor pela verdade, amar a verdade, corrigir pela verdade. O mundo está mergulhado em sofismas e mentiras, mas a igreja do Deus vivo precisa guardar a verdade. A igreja não é prédio. A igreja não são paredes. A igreja somos nós. Se isso que eu estou pregando é uma verdade, nós somos colunas da verdade. Nós devemos ser representantes da verdade. Nós devemos proclamar a verdade. Nós devemos ser os defensores da verdade. Não podemos ter pactos com mentiras e sofismas. Quem crê nisso? Diga: eu sou da verdade. Eu sou de Jesus. Diga: não sou da mentira. Não sou do diabo. E a igreja, meu irmão, a igreja tem a mensagem do evangelho. A igreja tem a mensagem do caminho. A igreja tem a mensagem da verdade. É a igreja que tem a mensagem da vida. Evangelho significa boas novas. Põe aí na tela, sou eu que ponho. Evangelho e verdade. Eu esqueço isso aqui. Anote aí para você. A verdade do evangelho veio por meio de Cristo.
Cristo dá testemunho da verdade. Ela se acha em Cristo, ou seja, a verdade do Evangelho. João deu testemunho da verdade. Ela é segundo a piedade, ela é santificadora, ela é purificadora, ela faz parte da armadura cristã, ela é revelada absolutamente através dos santos, ela permanece com os santos, ela deve ser reconhecida, ela deve ser crida, ela deve ser obedecida, ela deve ser amada, ela deveria ser corretamente manuseada, porque a igreja é coluna e baluarte da verdade. Chegando aqui no fim, tem 10 minutos, acompanhando lá, ó. Estou atrás do teu papel não, estou lá, ó. Por isso João capítulo 8, versículo 32 diz: conhecereis a verdade. Vamos falar um pouquinho sobre o fim da mentira, porque a mentira vai chegar ao seu fim. Mas a verdade não tem fim, porque ela é eterna. Apocalipse capítulo 20, versículo 7 diz: e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog, Magog, cujo número é como a areia do mar, para se ajuntar em batalhas. Versículo 9: subiram sobre a largura da terra e crescerão o arraial dos santos e a cidade amada, e de Deus desce fogo do céu e os devorou. Versículo 10: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Quem é o pai da mentira? Ele será lançado num lago de fogo e enxofre. Ele, todos os seus e toda a sua criação. A mentira acabará, o sofisma cessará, mas a verdade prevalecerá para sempre. Apocalipse capítulo 16, versículo 7 diz: ouvi outro do altar que dizia: na verdade, o Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. Qual é o seu time? Você pertence ao time da verdade ou ao time da mentira? Não adianta dizer, eu sou da verdade, se você não for, porque essa avaliação não é feita aos nossos olhos. Chegará o dia da luz, onde a mentira será exposta. Quem mente acerca da sua própria vida, está mentindo para você mesmo. É Adão dizendo que a culpa era da Eva, Eva dizendo que a culpa era da serpente. E a serpente culpou a quem? Ninguém, fala, está todo mundo culpado, eu já estava mesmo, agora vocês também estão. Percebe como é que o diabo faz? Ele já está condenado, ele já tem o resultado dele, ele já sabe qual é a sua sentença. Ele só quer levar mais gente para o mesmo lugar que ele vai. Meu convite hoje é: venha para a verdade, viva a verdade, desfrute da paz na verdade, proteja-se para que você viva uma verdade eterna, corrija a sua vida hoje, que ainda há tempo. Conclusão. Aí, como eu posso fazer isso, pastor? Através desse texto, muito conhecido. Tomai toda a armadura de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 13. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Havendo feito tudo isso, ficai firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a... Depois você pode ler o texto todo, viu, para a gente ganhar tempo. Seja fortalecido nessa verdade. Viva pela verdade. Seja salvo em verdade. Desfrute da verdade eterna. Acabou aqui? Acabou. Viu? E que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Que a sua vida seja verdadeiramente pautada na verdade do Evangelho. Eu trouxe esse tema porque, dentro dos fundamentos, pouco se prega sobre a importância da verdade. Trouxe esse tema porque nós, pastores, eu não me lembro, quando disciplinamos alguém para vir ao altar, pedir perdão, voltar em comunhão porque mentiu. Mas a mentira leva para o inferno. Talvez as correções venham por conta de adultério, por conta de fornicação, por conta de exposição da igreja, e as pessoas consideram a mentira como algo simples, pequenininho.
deixa eu contar para você, foi desenvolvido no inferno. Na boca do crente, na vida do crente, não pode ter mentira. Pastor, eu tenho o hábito de mentir. Como é que eu faço? Você precisa aprender a falar a verdade. Do mesmo jeito que você abandonou as práticas do pecado, todas elas que você pode ter vivido ao longo de sua vida, você precisa exercitar a verdade, assim como a fé. Você que é um mentiroso, quanto mais, quando você mentir, que você sabe que mentiu, no mesmo momento, peça perdão, volte atrás e corrija a sua fala. Você vai disciplinar a sua vida a viver na verdade. Se você viver na verdade, você vai viver eternamente com Deus. Se você viver na mentira, lamento. Vamos nos conhecer por um curto tempo. Eu quero te conhecer mais tempo. Quero viver com você mais tempo. Eternamente. Então não minta. Amém? Deus te abençoe.